Insights, o podcast do Bradesco. E a questão de networking e falar sim, né? Falar sim é um desafio, né? Falar sim é um desafio por N razões. Algumas são particulares mesmo, outras são pelo excesso de coisas que as mulheres tendem a estar sobrecarregadas, né? Mas muito importante. Vai ter um almoço, vai ter um jantar, fale com as pessoas. A gente tem sempre uma obrigação, né? A mulher, de quando perceber uma situação com outra mulher, se posicionar, principalmente a gente que tem um cargo mais sênior. Não deixar que algumas situações passem despercebido. Então, empoderar quando uma mulher fala e alguém tenta, por exemplo, abafar, empoderar aquela mulher ou apoiá-la naquilo que ela está dizendo, mesmo que às vezes você nem concorde tanto, mas só pelo fato de mostrar para outra pessoa que ela cometeu um erro, que aquilo não foi adequado. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns dos nossos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Juliana Maeda e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Os avanços têm sido relevantes, mas o percurso para a equidade de gênero no mercado financeiro e em posições de liderança ainda é longo. E por isso, hoje estamos aqui com duas diretoras do Bradesco e mulheres que eu admiro muito e que vão compartilhar conosco as visões de mercado, aprendizados e dicas sobre carreira e como avançar no tema da igualdade de gênero. Vamos conversar com a Juliana Larran, CIO Global do Bradesco. Ju, bem-vinda ao Insights, nosso segundo Insights juntas. Obrigada, Ju. Obrigada pelo convite. Muito legal estar aqui hoje com a Ana, com você. Vai ser muito bacana. Obrigada, Ju. E também está conosco outra veterana de Insights, Ana Rodella, CIO da Bradesco Asset. Ana, bem-vinda ao nosso segundo Insights juntas também. Isso mesmo, Ju. Prazer estar aqui de novo com vocês para a gente conversar um pouco nesse mês de março. Obrigada, Ana. Meninas, o número de mulheres, segundo um relatório recente da B3, cresceu 7% no último ano e bateu o recorde histórico e quase dobrou nos últimos 4 anos. Mas mesmo assim, os homens ainda representam 75% dos investidores na Bolsa e as mulheres 25%. Né? O que vocês fazem de avaliação desses dados e, na opinião de vocês, qual que é a importância das mulheres serem inseridas na Bolsa, no universo de investimentos e a importância da educação financeira para as mulheres também? Ju, começar com você e depois eu passo a bola para a Ana. É legal isso, né, Ju? Acho que tem um pouco a ver com a inserção da mulher no mercado de trabalho, ela ter mais renda disponível, ela ir ganhando conhecimento para começar a investir. Acho que ainda é muito modesto perto do que poderia ser. Mas se a gente pensar, tem um estudo da Ambima que fala também que existe um incremento muito grande em mulheres que guardam dinheiro, que economizam, né? E à medida que a gente vê as mulheres economizarem, com o tempo a gente também vai ver uma demanda maior por investimentos, por ter esse dinheiro guardado pensando no futuro, né? Porque todo mundo já teve um histórico familiar e precisou de uma reserva de emergência que não tinha e tal, e a mulher tende a ser mais cautelosa e cuidadosa nesse sentido. Então, eu acho que a educação financeira ela entra num papel fundamental porque é uma mulher hoje que tem mais renda, tem mais recursos, tem acesso a mais informação, tem mais autonomia e agora não sabe muito bem o que faz. E se a gente for comparar com o homem, não tem melhor ou pior, mas tipicamente os homens têm mais segurança na hora de tomar suas decisões. As mulheres são mais cautelosas. Então, acho que a mulher muito bem informada sobre como fazer a alocação dos seus investimentos, ela acaba tendo mais coragem e acaba entrando cada vez mais nesse mercado. Então, acho que é modesto. Acho que a tendência é aumentar substancialmente. Você mesma falou que mais da metade das famílias no Brasil hoje são conduzidas ou chefiadas, é a palavra que acho que é o relatório, não sei se é do IBGE. Do Diese que fala, por mulheres. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ver isso nesse mercado. Você também comentou de graduação, né? O maior índice de mulheres, né, entrando em graduação. Mais mulheres do que homens. Se graduando. Então, eu acho que também isso vem um movimento massivo de mulheres cada vez mais entrando no mercado de trabalho, gerando a sua independência, gerando
gerando renda. Por exemplo, né, tem mulheres hoje que optam por não ter filhos. Então, você acaba tendo mais renda disponível em casais que não têm filhos. Então, ela privilegia a carreira, então ela é um potencial de uma investidora também no futuro. Então, acho que ainda é modesto. Acho que o papel da educação financeira ele é fundamental. E se eu pudesse dar uma dica, né, hoje os bancos, é claro que eu falo isso, acaba sendo um jabá, né, mas os bancos eles são obrigados a atuar dentro de uma regra onde eu só posso oferecer para aquele cliente o que é adequado para ele. Isso até é uma regra da CVM que nos impõe isso, e que bom que nos impõe. Então, o banco ele tem essa obrigação de mostrar o melhor investimento possível. Então, se as mulheres se apropriarem, se questionarem os seus gerentes de banco, outro número que eu vi na Ambima é que os investidores buscam 50%, eu acho que era o total, a maioria de como eles buscam as informações para fazer os seus investimentos, ou é pelo aplicativo, ou é conversando com o gerente. Então, usar essa conversa com o gerente, esse aplicativo, para fazer todas as perguntas possíveis, tirar todas as suas dúvidas e tomarem as suas decisões baseadas naquilo que as deixa confortável, que faz sentido e tal. Então, eu acho que o papel da educação financeira ele é fundamental, a gente tem que tomar cuidado. Né, a gente tem o papel dos influencers, que eu acho que é importante, mas eu acho que hoje é 4% ou 5% pelo número da Ambima também. É muito pequeno, é muito baixo, né, a utilização desse instrumento. Então, usem os bancos e as pessoas de confiança para te ajudarem a tomar as decisões, sempre perguntando os riscos, né? Porque eu acho que no final das contas importa mais o risco do que o benefício. Me alonguei aqui. Imagina. Passo para você, Aninha. Não, acho que tem esse recorte histórico que é muito importante, né? Para a gente parece tudo muito estabelecido, mas as mudanças que trouxeram... dia a dia, né? Sim. A gente que está no dia a dia. E as mudanças que trouxeram a mulher para esse mercado de trabalho, com esse poder de poupar, elas são razoavelmente recentes, né? Então, acho que não faz parte historicamente da vida da mulher essa conversa. Então, ela tem que ativamente correr atrás disso para realmente fechar esse gap, né? Acho que a provocação que eu faço para quem está nos ouvindo ou assistindo aqui é: se você é mulher, quando foi a última vez que você discutiu seus investimentos com uma amiga? Né? E os homens é muito comum, na rodinha, tudo bem que na rodinha também tem aquela coisa muito do eu ganhei com isso, né? Que também é um comportamento mas não conta que perdeu 2 vezes, né? Mas ter isso mesmo no seu dia a dia, lembrar que investir com um pouco mais de risco não significa um investimento arriscado. Existe todo um leque de riscos que você pode ir, né? Então, tem muita opção que vai estar dentro do que é o conforto, muitas vezes trazendo um retorno melhor. E lembrar que investir é colocar o dinheiro para trabalhar para você, não tem coisa melhor do que isso, né? Você não está fazendo nada e ele está lá rendendo para você. Então, acho que tem que existir essa provocação mesmo. E na linha dos números, também estava vendo um relatório, acho que do Bank of America, que falava que só para a América do Norte, se fechar o gap de remuneração entre mulheres e homens, você gera cerca de 3 bilhões de dólares de receita, né? Então, olha quanto recurso, né, nessa linha a mulher vem tendo cada vez mais recurso na mão. Se a gente acredita que esse gap vai fechar a médio e longo prazo, que deveria, né? É mais recurso ainda na mão dessa investidora. Então, é muito importante a formação, sim, desse grupo. E Ju, a gente viu um relatório da Ambima que ele chama Raio-X do Investidor, e que fala que as mulheres primordialmente escolhem a poupança como principal instrumento para começar a investir. O que vocês acham que a gente pode fazer para mudar, nós que estamos no mercado financeiro, falando com os clientes, e para incentivar as mulheres para entrarem, se interessarem mais pelo tema? Eu acho que existe um mito que a poupança é o investimento seguro, né? Mas isso não quer dizer que ele é o mais rentável dentro da segurança que ele pode proporcionar, com o mesmo nível de risco, né? Digamos assim. Então, a gente volta aqui para o nosso primeiro aprendizado põe dinheiro na poupança. Eu estou poupando. Então, põe dinheiro no banco, põe dinheiro na poupança, vira automático. Muita gente tem conta poupança, né? E aí o dinheiro vai entrando e vai indo para a conta poupança. Eu acho que existe um grande desconhecimento, como a Ana comentou, da questão de risco. Então, será que está numa poupança e está num CDB de um banco? Qual deles você tem uma maior remuneração correndo o mesmo risco?
Será que você adicionar um pouco de risco, você tem um retorno um pouquinho maior, construir um portfólio mais diversificado? Mas por que as mulheres, de uma forma geral, não fazem isso? Porque elas não têm conhecimento. E porque elas são inseguras também, né, com relação a essa tomada de decisão por falta do desconhecimento. E fato é que existe poucos instrumentos de educação financeira, talvez na linguagem que aquela mulher compreenda, e muitas vezes ela também não tem tempo disponível para sentar e estudar. Mas, da mesma forma que a gente acorda, faz uma ginástica, né? Falam que ginástica não pode falar, que agora é treinar, que não pode falar mais ginástica, que é coisa de cringe. Então, não pode falar mais isso. Mas, da mesma forma que você acorda, que você escova o dente, que você faz a sua higiene, que você pega o seu carro, você vem para o seu trabalho, e que você tem a sua rotina, o investimento ele é parte disso. Ele é parte de um preparo para o futuro, ele é parte de você juntar os seus recursos para uma previdência privada para não depender do governo, quais são os seus planos financeiros. Então, o grande investimento ele começa com os seus planos financeiros. Óbvio que eles podem mudar ao longo da vida, e aí você readequa e redireciona os seus investimentos para isso. Mas a grande questão é que para que serve esse dinheiro? Ele vai ficar na poupança para quê? Né? E aí você vai direcionando cada caixinha o destino daquele dinheiro. Então, o dinheiro da aposentadoria deveria ter uma aplicação diferente do dinheiro para eu comprar um imóvel daqui a um ano. E assim sucessivamente. Então, eu acho que é uma questão de conhecimento. Autoconhecimento. De autoconhecimento daquilo que você quer, porque planejamento financeiro, ele requer disciplina também, né? Como eu falei, de escovar o dente e tal. Mas também você traçar aquele plano e executar aquele plano e se informar para fazer a execução daquele plano para você. Então, eu acho que é uma questão da gente parar, pegar as rédeas e se dedicar a si mesmo, pensando no futuro daqueles recursos. E agora, para todos os investidores, não só as mulheres, qual que é a nossa projeção? Quais são as classes de ativos que vocês mais gostam atualmente? Eu sei que vocês têm uma bola de cristal e vão acertar, brincadeira. Mas o que é que a gente está olhando agora, Aninha, nesse cenário que é muito desafiador no Brasil e fora do Brasil também? O cenário tem estado desafiador já tem alguns anos, né? E é bom você falar de no Brasil e fora do Brasil, porque esse é um lembrete que eu, sempre que possível, faço quando estou falando com investidores. O Brasil é um pedaço pequeno do mundo. Por que você ter seus investimentos só aqui? Por que você só olhar aqui, né? O ano para a Bolsa foi difícil. Nos Estados Unidos, o S&P, que é a Bolsa americana, andou mais de 20% ano passado. Isso é muito complexo. Não é mais hoje em dia, né? A gente tem um fundo aqui, chama Bolsa Americana. Qualquer investidor público geral, consegue acessar esse fundo. Pronto, você está investido nessa classe, né? Então, tem que ter essa provocação de olhar para fora do Brasil também. Porque a famosa diversificação ajuda muito. Quando a gente vai chegando, por exemplo, perto de momentos de eleição, é natural que o mercado vá ficando mais barulhento, então você está num outro mercado te ajuda também, né? Então, acho que essa é a primeira provocação que eu faço. A segunda, reforçando um ponto que a Ju mencionou, você saber para que é o seu recurso, porque o recurso que você vai usar no curto prazo, ele tem que estar em algo mais seguro mesmo e mais líquido. Com o CDI no nível que está, você tem um investimento pós-fixado nesse momento, vai estar ótimo, né? Você tem uma rentabilidade interessante, é um recurso que não vai oscilar tanto quando você precisar. Então, pode ser um CDB, pode ser, às vezes, um fundo DI, alguma coisa ali de pouca volatilidade indexado ao CDI. Né? Então, essa seria a recomendação. Quando a gente pensa para mais médio e longo prazo, é um fato que, quando a gente olha historicamente o preço dos ativos, os ativos estão pouco valorizados no Brasil, o que significa que eles deveriam rentabilizar bem daqui para frente. Então, quando a gente fala de aplicações ligadas à inflação, por exemplo, estão dando oportunidades de retorno como não se via historicamente há muito tempo nesse país. Só que tem sido um investimento que, no curto prazo, tem chacoalhado bastante. Então, tem que ser um recurso que você não vai precisar no curto prazo e a pessoa ter a confiança, o autoconhecimento de que ela vai estar ok de abrir ali a carteira dela de investimento e, eventualmente, ver um valor negativo, esperando que isso vá corrigir no longo prazo. Né? Então, debêntures incentivadas, inflação,
que você combina isso com a isenção de imposto de renda, é uma recomendação que a gente tem dado também. Então, acho que para não estender muito, eu ficaria nesses 3 pontos aí. Eu acho que a gente está super alinhada. Porque assim, o CDI no nível que está, eu acho que ele aceita bastante desaforo, né? Assim como os ativos indexados à inflação também aceitam um desaforo, né? Se a gente for pegar o último momento histórico que essas taxas indexadas à inflação estavam nesses níveis, e você tinha uma quantidade de emissores, você pode investir em ativos indexados à inflação com crédito privado, você pode investir numa estrutura de previdência, você pode investir num título do governo, enfim, tem para todos os gostos e sabores. Então, eu também acho que é uma taxa que aceita bastante desaforo, mas tem essa questão de chacoalhar. A gente fala da Bolsa. Então, para momentos como a gente está vivendo, que são momentos de desaceleração econômica, taxa de juros mais altas, inflação resiliente, né? Quais são as empresas que passam bem por esse cenário? Então, será que eu deveria aqui ficar escolhendo ação ou deveria escolher um gestor que tem uma capacidade de fazer essa seleção para mim? Será que eu devo ficar fora desse mercado? A resposta é não. Então, o segredo de uma boa alocação sempre vai ser a diversificação. Assim como eu falo, né? A diferença entre o remédio e o veneno sempre vai ser a dose. Então, a gente também está com a mão um pouco mais pesada em ativos pós-fixados e ativos indexados à inflação. A gente está com a mão um pouco mais leve em ativos pré-fixados e em bolsa. Isso não quer dizer que a gente não tem alocação, a gente tem sim, desde que a gente faça de uma forma cautelosa, cuidadosa, com gestores ou com empresas que a gente acredita que sejam empresas que vão navegar, são mais resilientes, que são mais cash calls, que a gente fala, né? Empresas que geram dividendos e são geradoras de caixa, independente aí dos ciclos econômicos. E eu acho que não dá para negligenciar o mercado internacional. A gente soltou um paper, nosso estrategista soltou um paper há um tempo atrás, e ele falou uma coisa muito legal, que o título era Rico em reais, pobres em dólares, né? E não é só pobres em dólares por conta da desvalorização do real. É pobre em dólar porque houve uma inflação muito alta nos Estados Unidos e no resto do mundo, né? Depois da pandemia, aqui não quero ser redundante. Mas foi a primeira vez que a gente teve um baque nos 2 sentidos, né? Na depreciação da moeda e na inflação. Então, a gente tem um call sim de alocação no mercado internacional, seja via portfólio local, seja via portfólio internacional. Uma conta internacional, né? Porque a gente entende que ele é descorrelacionado com o portfólio local e ele acaba causando uma proteção, né? Se você pegar nos últimos, 10, um pouco mais anos, em que a gente teve um mercado de juros com taxa baixa nos Estados Unidos e pegar um portfólio 60-40 lá fora, mais focado, acho que 60-40 mesmo. 60 ações globais, né, com o peso dos índices e 40 em renda fixa. Mais a variação cambial, isso mais que bateu o CDI. Então, mas não tem renda, lá fora não tem rentabilidade. Tem. Além de ter a proteção cambial, tem também rentabilidade. Então, não dá um portfólio no longo prazo balanceado lá fora, e não é o 60-40, mas um portfólio balanceado lá fora, no longo prazo, deveria dar entre dólar mais 6, dependendo do nível de risco que você quer colocar. Então, não é desprezível também. Não. Então, enfim, me alonguei aqui, mas eu acho que a questão as nossas predileções são os ativos internacionais, o CDI e a inflação, mas a gente não negligencia as outras classes, inclusive os fundos multimercados, que passaram por um momento difícil, mas a gente acredita na força deles de se recuperar ao longo do tempo e de recuperar, eventualmente, as performances que não ficaram para trás. E se você for ver também, não é nada assim, deu menos tanto. Não, deu 50% de CDI num ano. Então, assim, não é um grande problema também. Então, ter um pouquinho de cada... dos ovos em cada uma das cestas, visando os seus objetivos para cada um desses recursos, eu acho que sempre vai ser a estratégia mais acertada. E com certeza, vocês já passaram por muitos desafios, já ralaram muito também. E minha pergunta para vocês tem 2 partes. Quais foram esses principais desafios que vocês passaram e como é que vocês enfrentaram eles por toda essa carreira de vocês? Olha, Ju, olhando para trás, eu sinto que o meu maior desafio foi me considerar apta para alguns movimentos, principalmente de ascensão de carreira, né? Então, acho que nisso leio muito sobre o que segura as mulheres no mercado de trabalho e eu me identifico muito com essa parte de
achava que não tinha, às vezes, o conhecimento técnico necessário, achava que ainda não tinha tempo de carreira suficiente. E muitas vezes eu precisei ouvir de alguma fonte externa uma validação para falar, vai lá, você tem tudo a ver com essa vaga, antes de ir fazer esse movimento, né? Então, por mais que quando eu me tornei head da mesa de gestão de crédito, foi um pedido meu, ativo, né? Eu realmente entrei na sala da diretoria e falei, eu quero essa vaga. Aí foi lá e arrebentou. E virou CIO. Mas não era natural para mim. Eu fiz isso depois de ver passar 6 meses uma busca por uma pessoa para essa vaga. Né? Sério? Então, por que eu não fui antes? Né? Quando eu olho para trás, eu acho que um ponto eu me segurei muitas vezes em que eu não precisava. Né? A sorte é que eu fui aprendendo com isso ao longo do caminho. Né? Quando eu enxergava já esse caminho de CIO para mim, eu me posicionei muito antes. Né? Foi algo que eu aprendi olhando para trás. Então, mas eu acho que esse foi o meu maior desafio. E quando eu penso conselhos, né, que eu daria ou algum tipo de dica, eu acho que você tem que ter opinião e expressar sua opinião. É assim que você é visto dentro da empresa. Então, aquela ideia que existe de a pessoa que abre a boca numa reunião para falar qualquer bobagem, ela é notada, isso não é verdade. Né? Ela pode ser notada, mas ela não vai ser notada por uma boa razão. Não, assim... não achem que é esse tipo de posição que impulsiona a carreira de alguém. Você tem que estar embasado e aí ter uma opinião e manifestar a sua opinião. E a forma mais clara que você conseguir manifestar a sua opinião, melhor. Né? Então, essa seria uma dica importante que eu acho que faz bastante diferença. Porque dentro de uma empresa com centenas de pessoas... às vezes é difícil para os líderes reconhecerem quem são as pessoas para darem próximos movimentos. Se você também não se manifesta em situação nenhuma, é mais difícil mesmo de ver. É uma questão prática até, né? Claro. Então, acho que essa é uma dica que eu daria. E esse acho que é um ponto que já sempre foi mais fácil para mim, né? Acho que por ter uma carreira toda de análise. Então, essa história de entender a fundo um negócio e formar uma opinião sempre Precisar foi... ter opinião, né? Exatamente. Sempre foi parte do meu dia a dia, desde que eu era estagiária em banco em 2006, né? Então... acho que essa foi uma parte que foi mais fácil para mim, mas que eu vejo como muito importante. Olha, Ju, eu acho que eu tive muitos desafios diferentes ao longo da vida, mas colocando aqui. Nunca ninguém me falou, você não pode porque você é mulher, nada disso, mas eu acho que a gente cria, eu vou usar uma expressão ruim, mas os demônios na nossa cabeça, e a gente coloca expectativas nos outros, você fala assim, nossa, mas aquela pessoa fala bem e tal. Hoje né, depois de quase 30 anos de carreira, eu olho e falo assim, tu fala bem, mas tecnicamente não conseguiu me convencer que o produto é bom. Precisou de mais conteúdo. Um pouco do que ela me falou, do que a Ana acabou de falar. Então, eu acho que ao longo do tempo, a gente tem aquelas admirações que a gente idealiza um pouco as pessoas, mas com o tempo a gente vê que todo mundo é igual a gente, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, e a gente para de pôr a expectativa no outro e vira o holofote pra gente, tipo assim, o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades? Eu faço o que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades? Eu vou fazer. O que não está ao meu alcance não está no meu controle. Uhum. E aí, quando você vive dessa forma, você abaixa as suas expectativas com relação aos outros e você passa a contribuir junto com os outros para a resolução dos problemas. E aí a tua vida fica mais feliz, eu vou dizer. Eu não vou dizer mais fácil, mas ela fica mais leve. Ela fica mais leve. Então, eu acho que esse, para mim, foi o grande aprendizado. Tirar o holofote dos outros e virar para mim, né? O que eu posso fazer? O que eu não estou fazendo, o que eu posso fazer? Se eu fiz tudo que eu podia, a minha consciência está tranquila. E buscar ajudar quem pode me ajudar e contribuindo para o trabalho também deles. E aí você entra num ciclo super virtuoso, positivo, e isso foi transformador para mim. Né, anos de coach, enfim, tem vários processos que eu também cedi, porque eu percebi que num determinado momento isso é uma coisa legal. Acho que a Ana, ela acabou de contar aqui da trajetória dela, da parte mais técnica, mas tem até um momento em que a parte técnica te leva.
E depois desse momento, para você para você avançar na sua carreira, você tem que aprender a interagir com as pessoas, a criar laços, a contribuir para o trabalho do outro para que ele contribua para o seu. E eu acho que esse foi o grande aprendizado da vida adulta. Não é só no trabalho, não. Eu acho que como um todo. Então, é isso. Sabe que você começou a... Long story short. Você tocou nesse ponto do coaching e das soft skills, né? Que realmente, para quem tem uma carreira com origem técnica, é meio isso. Chega uma hora que você fala, tá, mas o que eu tinha de técnico para saber aqui eu já sei, o que eu faço agora? E essa transição ela é difícil de fazer, porque ela é muito menos óbvia, né? O técnico ele é mais claro que você tem que estudar, né? E quando a gente pensa na menor ascensão das mulheres a cargos de liderança, que é um outro issue, né? Eu acho que essa questão de desenvolver esse soft skill, desenvolver liderança, procura ler sobre, tem tanta coisa a respeito, né? Tem vídeo, tem podcast, tem livro, não é blá blá blá. Então, quando o material é bem feito, são coisas que realmente ajudam no dia a dia. Sim. E se você está mirando um cargo de liderança, você já começar a trabalhar isso já vai transparecer nas suas relações do dia a dia. Isso ajuda a te colocar numa posição onde você vai ser mais considerada para um movimento, para uma ascensão, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante também. E a questão de networking e falar sim, né? Falar sim é um desafio, né? Falar sim é um desafio por N razões. Algumas são particulares mesmo, outras são pelo excesso de coisas que as mulheres tendem a estar sobrecarregadas, né? Mas muito importante. Vai ter um almoço, vai ter um jantar, fale com as pessoas. Num ambiente onde a gente está, que é majoritariamente masculino, existe o viés de afinidade. Então, é natural que os homens vão chamar homens para um happy hour ou para um almoço. Vai forçando essa entrada, porque não é... Eu realmente não acredito que seja consciente. Não quero uma mulher aqui nessa conversa. Sim. É porque naturalmente não vai acontecendo. Então, você tem que se colocar ali no meio para começar a fazer essa transição e participar cada vez mais das coisas, né? Então, eu acho que pensando não só dicas para carreira no geral, como mercado financeiro, mas ascensão, esses fatores vão ficando muito importantes. Conhecer as pessoas, trocar ideias. É o que a Ju falou, né? A gente, às vezes, tem aquela imagem de, nossa, existem aquelas pessoas que são geniais. E, na verdade, não. Você vai vendo que o que acontece tem gente que conversa com mais gente, então tem mais ideia. Então, seja você essa pessoa que conversa com mais gente e tem mais ideia, né? Realmente se provocar. E lembrando que essas coisas ou a gente se cobra mesmo para fazer, ou, naturalmente, elas não vão acontecer. Não, então, Ana, uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, assim, você se posicionar, mas se posicionar embasado. Eu acho que isso vale para mulher, isso vale para homem. Porque no passado tinha aquela coisa assim, tá falando ali e tal. Mas a verdade é que quando você fala embasado, você vai ter gente que vai concordar com você e você vai ter gente que vai discordar de você. E tá tudo bem. A gente também, acho que isso também foi uma lição para mim. Você tem que domar o seu ego para compreender que nem todo mundo pensa como você. E também tá tudo bem. E que às vezes você ser contrariada numa reunião é um presente. Porque aquela pessoa tá te dando um feedback na lata e tá te dando a chance de repensar na próxima vez que você for trazer alguma coisa. E para isso, antigamente você falava assim, não tinha um ambiente que você não pode se manifestar. Não tem mais essa. Se você for cortado por se manifestar num assunto que é relevante para aquela reunião, o próprio sistema vai excluir aquela pessoa que vai ter um comportamento que não é legal. Uhum. Então, também foram alguns dos aprendizados que, assim, manifeste-se de forma, com conteúdo, de forma concisa e objetiva, mas não deixe de colocar o seu ponto. E se alguém, por acaso, for grosseiro com você, aí é um problema dele, não é um problema seu, né? A tua parte você fez. E vocês acham que as mulheres estão um pouco mais presentes nos cargos de CEO, até nos conselhos das empresas, das grandes, das pequenas? Vocês acham que as mulheres hoje já estão mais dispostas a aceitar esses desafios nos cargos mais altos? Eu tenho sentimentos mistos sobre essa pergunta. Eu ainda, várias vezes, quando entrevisto mulheres para alguns cargos e estou encantada com elas e com o currículo, eu sinto que às vezes falta um tiquinho de coragem para tomar um risco de sair de onde está, para vir para um negócio diferente, né? Muitas vezes eu estou falando com alguém que está no banco para vir para o universo de asset, e é algo desconhecido.
A minha percepção pessoal é de que esse cuidado, esse freio, ele existe mais nas mulheres do que eu vejo nos homens. Eu sinto os homens mais propensos a dar esse pulo. É a tal da síndrome da impostora, né? Então... E é muito decepcionante, porque você procura a pessoa, você acha o currículo, você encontrou a pessoa, você quer dizer para ela tudo que tem de maravilhoso nesse universo. É uma transição que eu mesma fiz. Eu trabalhei em banco e depois vim para a Asset. Foi uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. E você não consegue, você fica muito frustrada de ver, acho que era um salto que a pessoa podia dar e ela não deu, né? Então... eu sinto que tem isso, mas, por outro lado, conversando principalmente com as mulheres mais jovens da empresa, eu sinto que todas as discussões que existem sobre esse tema, elas têm uma função, elas realmente colocam essa pulga atrás da orelha e estão ajudando a tirar essa percepção negativa da ideia da ambição. Né? Porque, por muito tempo, para o homem, a ambição era uma coisa boa e para a mulher, a ambição era aquele negócio que concorria com a sua família. Né? Então, para a mulher era muito ruim ser ambiciosa. Como assim? Você está deixando em segundo plano a sua família? E eu acho que a gente está conseguindo quebrar isso. Né? Então, eu acho que as mulheres, principalmente as mais jovens, estão abraçando essa ideia do vou ser profissional bem-sucedida sim, vou fazer todas as outras coisas e vai dar preparada. Tudo certo. Exatamente. Então, eu acho que existe esse lado positivo de toda essa discussão. E também, se eu puder martelar uma ideia, te desvincula essa história de que ambição é uma coisa ruim. Ambição não é ruim, né? Ambição cega é um negócio ruim, né? Acho que a ganância, né? A ganância, exatamente. É o poder pelo poder, né? Esse tipo de coisa, ok. Agora, ambição de você almejar um crescimento profissional saudável dentro de uma vida que vai ter que encontrar outros equilíbrios, sim. Não vai ser simples, mas isso, muito saudável, tem que ter mesmo, né? E acho que isso eu já vejo acontecer mais. E não vai ser simples, independente do cargo que você tiver, né? Eu acho que essa é a grande questão. Independente do cargo que você... Não tem aquele negócio do difícil, né? Ter filho é difícil, não ter difícil. Casar é difícil, não casar é difícil. Então, assim, escolha o seu difícil, né? Difícil tudo vai ser. A questão é, a cada fase da vida e da carreira... são problemas diferentes e questões diferentes, mas ao mesmo tempo são propósitos diferentes. Então eu acho que é muito difícil, não é fácil falar assim. Eu mesma, hoje minha liderança é majoritariamente masculina, mas o meu time hoje é um time bastante diverso. Se você pegar, por exemplo, a liderança do Private, a maioria é feminina. E você vai falar assim, você se orgulha de um, se orgulha de outro. Eu me orgulho de ter pessoas competentes no time e eu gostaria que todos tivessem oportunidades iguais e que todos agarrassem da mesma forma. Eu tive uma situação, uma vez, de uma moça que chegou a dar um fechado e acabou desistindo, não sei se por medo, insegurança, por N motivos. E aí a gente se questiona, fala, poxa, ela teria uma oportunidade enorme aqui, e era uma época que eu queria contratar mais mulher. Então, assim... eu não acho que é trivial, eu não acho que é fácil. Eu só acho que cada fase vai ter o seu difícil, assim como vão ter coisas maravilhosas de se encontrar. E eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar, né? Toda escolha é uma renúncia. Sim. E toda renúncia, você tem... eu costumo dizer o luto, né, daquilo que você perde, e as borboletas da barriga por aquilo que vem. Que as borboletas sempre sejam maiores do que o luto. E que você possa curtir aquilo que tá por vir e abraçar. Então, por exemplo, hoje vou falar um pouco do meu trabalho. Liderar pessoas é um trabalho de propósito, né? Um trabalho em que você tem famílias por trás, pessoas envolvidas, sonhos pessoais envolvidos. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Então, uma coisa é você chegar num lugar... e aqui, sem querer fazer apologia para um lado ou para o outro, mas tipicamente as mulheres líderes, elas têm um acolhimento de cuidado, menos preocupação com o poder e mais preocupação com o legado, o que ela vai deixar, o que ela vai construir, como é que ela muda a vida daquela pessoa, como é que ela evolui aquela pessoa na carreira dela, o que aquela pessoa quer, ela quer ser especialista. Então, eu acho que assim, se eu pudesse, né,
ajudar a aumentar essa ambição positiva das mulheres almejarem cargos maiores, eu acho que são maneiras de você realmente ressignificar os negócios, de trazer um olhar mais humano, mas ao mesmo tempo produtivo, focado no negócio, mas que as coisas aconteçam de uma forma diferente do que o histórico, né? Então, eu acho que tem uma questão nessa linha também, né? De encontrar o seu propósito em cada posição que você tiver. Mas não é uma conversa fácil. Não, eu estou filosofando aqui, mas não é uma conversa fácil, porque tem renúncias. Claro. Né? Uma outra coisa, assim, né? Você quer ter uma carreira? Pois bem, você quer ter uma carreira e ter uma família? Ah, não é possível. Né? Qual vai ser a constituição da família? Uma vez eu estava almoçando com uma pessoa do Master e falou assim, quando eu fui casar, eu escolhi uma pessoa que tinha os mesmos valores que eu, que gostava de trabalhar, que tinha uma carreira junto como eu. Então, buscou uma pessoa que tinha um alinhamento e que juntos eles iam construir uma história. E aí um vai suportando o outro. Então, se eu pudesse dar um recado para as mulheres, também escolha os seus parceiros de forma com que eles te suportem, né? Para brilhar junto com você e te suportarem e dividirem as tarefas, porque filho é dos dois, né? Não é de um só. Casa é dos dois, não é de um só. Louça é dos dois, não é de um só. Comida no supermercado também. Então, mas brincadeiras à parte, eu acho que a partir do momento que você tem um equilíbrio de uma forma geral, esse caminho vai ficando mais suave. Não vou dizer que ele é tranquilo, mas ele vai ficando mais suave de se viver, né? E tem algumas estratégias que vocês adotam nas equipes de vocês para justamente promover essa igualdade de gênero que no nosso mercado ainda é muito difícil, no mercado de asset especialmente, e também para a gente construir esse ambiente um pouco mais equilibrado entre mulheres e homens. Olha, Ju, eu busco bastante essa questão dos currículos, então toda vaga que abre, receber currículos de mulheres, que não é algo que acontece automaticamente, então realmente você tem que enfatizar esta mensagem, e aí a hora que você enfatiza a mensagem, surgem bons currículos, né? Acho que como líder, eu estou hoje numa posição onde eu consigo usar disso para buscar avaliações mais padronizadas entre todas as pessoas da empresa. Sempre bater nessa tecla, se a gente está realmente olhando todo mundo com o mesmo olhar, se a gente está discutindo num grupo grande e diverso o suficiente de pessoas, as oportunidades que existem na empresa, para tentar tirar certas tomadas de decisão que eventualmente acabam ficando mais nichadas num grupo menor, ou para evitar coisas que, mais uma vez, eu não acho que elas são intencionais, mas são vieses, muitas vezes inconscientes, que eu acredito em criar esse framework que facilite a tomada de decisão isenta mesmo, né? O gênero não deveria ser um fator a ser considerado, a menos que haja alguma política, por exemplo, mais de reforço positivo e tal. Mas, tirando isso, você não deveria nem levar em consideração essa informação na decisão, né? Então, eu acho que hoje esses são os dois principais pontos que eu vejo da minha parte. Legal. Eu acho que tem duas coisas. Tem o que você faz com o que você tem e o que você faz com o que está fora, né? Porque e aí vale para a igualdade de gênero e vale para qualquer tipo de diversidade. O que está fora, você tem o currículo que chega para mim, talvez ele já chega com um filtro de uma seleção privilegiada de acesso a inúmeras, a educação, a formação, a inglês fluente e tal. Então, ali já é você já tem um filtro, né? Então, tem um trabalho que é feito pela Academia de Investimentos do Herbert, que é um time que eu acabei de receber, e é um time que eu recebo com muito amor, assim, que é um trabalho maravilhoso, que forma 150 estagiários por ano, além de outros programas de formação, e são estagiários os mais diversos possíveis, né? E não é só do Brasil inteiro, e não é só de escola renomada, é de uma forma geral, porque esses estagiários passam um ano estudando.
estudando temas técnicos, temas comportamentais, sendo certificados e tal. Então, eu acho que ali é um movimento maravilhoso, que eu acho que é até pouco divulgado, de formação de pessoas, mas, ao mesmo tempo, igualando as oportunidades, trazendo todo mundo para as mesmas oportunidades. Né? Você acaba com os gaps do passado e traz todo mundo para o mesmo nível de oportunidade. Então, isso é o que essa academia faz, eu acho maravilhoso e tenho um orgulho enorme de receber esse time. E dentro do time, a gente faz um processo de formação muito forte. Então, com quem está lá, né, e a gente tem mulheres, homens, estagiários e tal, a gente faz um processo de formação muito grande, então central de dúvida, de formação. Tem um problema com o cliente, divide com todo mundo, como é que você resolveu, qual que é a questão regulatória. Então, a gente faz um processo de formação acadêmica, muito forte também. Em um trabalho individual, por exemplo, com as mulheres. Então, assim, a gente tem... As mulheres voltam de licença maternidade, né? Essa mulher tem que ser acolhida. Ela tem que ser... você tem que conversar com ela, né? Inserir ela de volta. Porque a gente, quando volta de licença maternidade, a gente volta diferente do que a gente foi. Eu brinco, eu falo... Uma pergunta que você faz para uma mulher que tem uma criança de 1 ano, você fala assim, qual que é a tua música preferida? Ela não sabe. E assim, todas, você pode perguntar para todas, elas não sabem. Então, acho que eu dentro das minhas possibilidades, fazer esse trabalho de acolhimento para essas mulheres que vêm, que voltam, né, de licença maternidade, eu acho que isso é super importante, tratando da equidade de gênero aqui. E também, individualmente, com mulheres que estão naquela fase de o que eu faço agora? Será que eu tenho filho? Será que eu não tenho filho? Pô, vamos conversar? Vamos entender por que isso é um tabu? Quais são esses problemas? Então, esse acolhimento dessas mulheres, de uma forma geral, a gente faz também. E, inclusive, meus líderes masculinos fazem também. Então, eu acho que... eu acho que dentro da minha possibilidade, dentro do que eu consigo fazer hoje, atingir esse público, fazer com que eles também tenham uma cabeça mais igualitária, mais agnóstica do ponto de vista de gênero, foque na competência, mas que também tenham um olhar cuidadoso, porque também tem homem que é diferente, tem homem que é mais sensível, tem homem que é mais truculento. Pô, a gente precisa ter um olhar para todo mundo, né? Porque eu acho que o time diverso, ele é importante. Então, senão a gente teria um bando de minions, né? E acho que ninguém quer isso para uma equipe. Então, são um pouco das iniciativas que a gente tem. Também, né? A palavra diversidade de investimentos. Exatamente. E a gente também tem, eu acho que uma coisa que é muito importante é você dar voz. A Ana falou desse negócio do colegiado, de trazer todo mundo para a conversa. Isso é uma coisa que fez muita diferença no nosso time. Por quê? Porque as pessoas se sentem num ambiente seguro para se posicionar. Acertar, errar, levar uma crítica e tal, e que está tudo bem. Então, isso forma também profissionais mais resilientes e mais fortes. Eu acho que e mais completos. Meninas, essa é a minha última pergunta sobre o tema, eu prometo, mas talvez ela seja mais difícil, mais filosófica, porque eu peguei um dado que eu só não lembrava exatamente do ano, mas é um dado que eu tinha ouvido em um evento, que em 1962 as mulheres foram autorizadas pelo governo, há um pouco mais de 60 anos, a terem direito de terem o seu próprio CPF. CPF! E no mesmo ano, elas foram permitidas de abrirem suas contas bancárias sem autorização do pai ou do marido. Menos de 60 anos, ou um pouco mais de 60 anos. Quais são os desafios, a partir daqui, que vocês acham que a gente tem que enfrentar? Como enfrentar esses desafios para ter mais mulheres no mercado de trabalho, em posições de liderança? Não só no mercado de trabalho, na sociedade como um todo. Eu falei que essa pergunta ia ser difícil e bem filosófica. Eu, como pessoa de histórico técnico, é aquilo. Não é minha especialidade o tema, vou dar a minha percepção pessoal, né? Eu acho que tem muito a questão da mulher ser sobrecarregada, né? Isso a gente sabe, a pessoa sobrecarregada, ela não tem aquele ócio criativo, ela entra ali no modo sobrevivência e fica difícil sair do mais do mesmo e pensar nela. E isso passa muito pelo que a Ju falou, buscar um entorno de pessoas que realmente te apoiem e te suporte, né? Então, as pessoas que estão com você, elas falam que você é muito boa, que você pode. Eu lembro de momentos, assim,
muito relevantes na minha vida, que eu tinha pessoas importantes me falando, cara, vai lá, você é muito boa, você vai mandar ver. Homens ou mulheres? Homens ou mulheres, exatamente. Então, se cerque dessas pessoas e, principalmente no seu círculo mais próximo, divida as coisas, porque senão é enlouquecedor mesmo, né? E o segundo ponto, eu acho que a mulher tem essa questão muito da culpa, do tempo que ela tem que dedicar aos outros, né? O tempo que ela tem que dedicar aos pais, o tempo que ela tem que dedicar aos filhos. Então, eu costumo falar que mulher não pode ver uma culpa passando que ela pega para ela, né? Seja o que for, assim, às vezes é um negócio completamente aleatório e a gente fica pegando pra gente. Então, eu desejo para as mulheres que a gente consiga se livrar um pouco dessa culpa maluca que a gente sente de tudo, porque aí você tem um pouco mais de liberdade para tomar as decisões que muitas vezes são as que você verdadeiramente quer tomar, né? E tem alguma coisa te segurando e você não sabe muito bem o que é. Então, a minha resposta para essa pergunta meio filosófica é um pouco essa, uma coisa mais interna e essa coisa mais externa, que eu acho que realmente é uma obrigação como sociedade a gente dividir esse fardo que se tinha como algo que é exclusivo da mulher ou que é uma responsabilidade primariamente da mulher e depois de um outro, né? Inclusive a questão mental, né? A história do homem que faz tudo que a mulher pede, ele está fazendo alguma coisa, mas ele não está fazendo uma parte muito importante, que é tirar esta preocupação da cabeça da mulher, né? Então, vamos lá, somos seres independentes. A lista invisível, né? A lista invisível de afazeres. Exatamente. Essa daí ela realmente gera esse burnout, né? Então, esse é um ponto que tem me incomodado muito e que eu tenho ficado bem chata, inclusive, com as pessoas mais próximas, assim, de fazer essa provocação, né? Então, acho que é bem importante isso. Quanto mais jovem você é, mais fácil de você escolher uma rota nesse caminho que te dê esse espaço. Às vezes, para a gente que já está um pouco mais velha, é um pouco mais de porrada mesmo, né? Mas tem que abrir esse caminho mesmo. Acho que quando a gente é muito jovem, a gente não se a gente não ouve isso de alguém que está lá na frente vivendo aquilo, né? Você não pensa que vai ser relevante. É um bom ponto. Eu acho que assim, veja bem, né? Olha os dados que você trouxe. 60 anos para ter CPF, conta corrente, é isso? Há 60 CPF, anos. CPF. Então, a culpa é de quem? Né? A culpa não é de ninguém. Eu acho que é uma evolução cultural e se a gente ficar tentando buscar culpado, a gente arranca os cabelos e não resolve absolutamente nada. E eu falo que a raiva fica com quem sente, né? Quem tem que receber, não recebe. Então tira a raiva de você. O que eu acho... A gente tem muito essa questão às vezes, insegurança. Pô, será que eu vou? Será que eu não vou e tal? Então, quem é o teu grupo, o teu núcleo duro de pessoas que você confia? Né? Que você confia para te falar a verdade, seja ela boa ou seja ela ruim. E quando você tem 4 pessoas falando a mesma coisa que não é legal sobre você, pare e reflita. Não fica tentando se defender, se explicar. Não, mas sabe aquela coisa de você ficar sempre tentando se defender? Pô, reflete. Se tem 4 pessoas, 2 pessoas, 3 pessoas falando isso para você, será que não é algo que você deveria revisitar, fazer de uma forma diferente? Então pensa, né? Então, busque pessoas que sejam honestas com você. É um presente a pessoa falar para você o que ela acha, o que ela pensa. Obviamente baseada em fatos, tem coisas que você vai entrar por aqui e sair por aqui, porque vai vir coisas boas e vai vir coisas ruins. E quanto mais a somatória das coisas boas e ruins, ela vai te dando bagagem para você trabalhar isso em você e se tornar um profissional melhor. E, por outro lado, vai ter situações que você fala, pô, não vou, deixa eu chamar uma pessoa aqui da minha confiança, o que eu faço? Não, aí a pessoa fala assim, não faz... Eu já fiz isso muito com um pessoal que trabalha comigo, não faz desse jeito a pergunta, faz desse jeito que eu acho que vai ser mais adequado. Então, buscar pessoas que vão te ajudar e te orientar nesse caminho para te ajudar a pavimentar, porque o caminho é teu, mas a pessoa vai lá, põe mais um pavimentozinho aqui, põe um ladrilho ali e tal, e vai te ajudando a construir esse caminho. Então, quem são as pessoas que você carrega junto com você ao longo da tua jornada? Eu acho que é a primeira coisa. E a segunda coisa, eu acho que a gente tem sempre uma obrigação, né, a mulher, de quando perceber uma situação com outra mulher, se posicionar, principalmente a gente que tem um cargo mais sênior. Não deixar que algumas situações
passe despercebido. Então, empoderar quando uma mulher fala e alguém tenta, por exemplo, abafar, empoderar aquela mulher ou apoiá-la naquilo que ela está dizendo, mesmo que às vezes você nem concorde tanto, mas só pelo fato de mostrar para outra pessoa que ela cometeu um erro, que aquilo não foi adequado. Então, acho que essas mensagens, esses posicionamentos, eles são muito importantes até para abrir caminho para essas mulheres quererem continuar, porque ela fala assim, pô, eu não aguento mais, aquele cara, ou aquela pessoa, ou aquela outra mulher, a pior coisa que tem é mulher tratando mal a mulher, assim, aí para mim é o fim do mundo, né? Então, na verdade, nenhum é bom, mas é pior ainda, né? Então, como é que a gente se suporta como grupo para elevar e cada vez mais impulsionar essas mulheres para continuarem no mercado de trabalho? É a famosa sororidade. É isso aí. Meninas, a gente está chegando no fim da nossa conversa e antes da pergunta da dica cultural, eu quero uma curiosidade de vocês. Essa talvez seja uma pergunta difícil também. Qual é um hobby ou um talento inesperado que pouca gente sabe sobre vocês? Olha, Ju, eu acho que que talvez algumas pessoas saibam, por bastante tempo eu dancei, fiz balé contemporâneo, nunca passei nem perto de ser profissional, nem fiz aquele balé clássico e tal, mas eu adorava, eu gosto de dançar qualquer coisa que seja, de qualquer tipo. E estou comprometida a voltar para esse hobby esse ano, porque ele ficou de lado por muito tempo. E acho que uma outra coisa que eu gosto muito de fazer, que é bem a cara de uma senhorinha, é jardinagem. Que legal, que legal. Eu gosto de ervas, tudo. Plantar mesmo, né? Eu moro numa casa, felizmente morei em casa a maior parte da minha vida, então gosto de ir lá, planto, corta a folhinha que tá judiada e tal. Então, é uma coisa que eu me sinto bem uma senhorinha fazendo, mas que eu acho bem gostoso. Bem meditacional. Muito meditacional. E vou te falar que tem esse lance de você ver uma coisa viva tomando o rumo dela. É realmente uma pequena alegria, assim, um negócio muito simples e que dá um prazer muito grande. Ju? Putz, bom, eu tenho várias coisas que as pessoas talvez não esperem de mim, mas talvez a mais inusitada é que, se vocês estiverem assistindo o jogo do Palmeiras, a chance de vocês me verem na torcida no Allianz é muito grande. Não vai estar vestida assim. Não vou estar desse jeito. Certamente não serei reconhecida. Mas aprendi, nunca fui de futebol. Mas, enfim, meu marido é fanático, meu filho é fanático. Embarquei nessa e virei palmeirense aí junto aí com eles e a gente vai sempre atrás dos jogos. Acaba virando um programa também. E acaba virando um programa muito legal de final de semana, ou às vezes de dia de semana, dependendo do horário. Mas é isso, é vestir a camisa do Verdão. Legal. Meninas, vocês sabem, a gente tem aqui essa tradição do Insights, de pedir uma dica cultural. Então, agora sim, eu quero pedir a dica cultural de vocês para hoje. Ju, qual que é a sua dica cultural para a gente hoje? Ju, eu fiz uma mentoria com uma pessoa muito especial, com um homem. Eu fui mentora dele. E ele se entregou de um jeito, foi tão especial que a gente até se emocionou no final. E ele me deu um livro muito legal ele me deu vários livros, na verdade, mas esse foi o livro que mais me tocou, que chama Talvez Você Deva Conversar com Alguém. É Lori, eu não lembro o nome da autora, mas ela é uma psicoterapeuta e ela conta as histórias dos pacientes e uma história dela quando ela buscou terapia por conta de um problema no relacionamento. Então, fala muito sobre vulnerabilidade, autoconhecimento, enfim, é super interessante. Você sabe que no outro podcast eu falei que eu queria ser psicoterapeuta, né? Então, ele foi um super fit, foi muito legal e foi uma jornada muito legal com ele nesse processo de mentoria e isso foi um presente. Então, fica aí essa dica que eu acho muito bacana. Talvez você deva conversar com alguém. Muito bom. Ana? A minha recomendação também é um livro, fiquei curiosa desse aí da Juja, vou anotar porque também adoro o tema. Chama A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. A autora chama Rosa Monteiro. É um livro que é sobre luto, mas que ele vai tratando... Ela encontra um diário de uma cientista, então ele se torna um livro entremeado dessa questão do luto, uma coisa muito pessoal dela, com a trajetória de
uma mulher que quebrou muitos padrões na época que ela estava. Então tem essa temática do feminismo super presente, mas de um jeito tão agradável de ler. Não é um negócio de discurso, assim, uma coisa, né? E uma mistura entre ficção, realidade, um livro muito bem escrito, é realmente um prazer, foi um livro de devorar, assim, ele é fininho, é um livro que vai embora super rápido, porque você pega e você não consegue largar, e mexeu muito comigo quando eu li. Então, e tem alguns livros dessa temática feminina que você termina querendo mudar o mundo, né? Tem uns livros que você termina de ler, você fecha e fala, tá, o que eu faço agora? Que passeata que eu monto? E esse é um desses livros que mexe também com você, desse lado de repente você acorda querendo mudar o mundo, e é uma delícia quando você consegue ficar nessa energia. Muito bom, eu adorei as dicas. Bom, esse foi mais um episódio do Insights, o podcast do Bradesco, num bate-papo delicioso. E eu tive o prazer de conversar com duas CIOs aqui, Juliana Lahan, CIO Global do Bradesco. Ju, minha xará, muito obrigada. Obrigada, Ju. E também agradeço a Ana Rodella, minha colega e CIO da Bradesco Asset. Ana, obrigada por mais um episódio juntas. Eu que agradeço o convite e a oportunidade dessa conversa aqui. E você que nos acompanha já sabe, o Insights está nas principais plataformas de áudio, vídeo e também no Instagram, no perfil podcast.insights. Siga a gente, ative o sininho para receber o aviso de novos programas e fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até! Tchau!